Certa vez, quando tinha 6 anos, vi no livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ele representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses de digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1, ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia e fiz com que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicar detalhados. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertos ou fechados e decidir-me preferência à geografia, à história, à matemática e à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinho, e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher uma profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. A geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China e a Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Dessa forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com pessoas grandes. Vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava um que me parecia um pouco esclarecido, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente, mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jiboia, nem de floresta virgem, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem alguém com que eu pudesse realmente conversar. Até o dia que, em um pane, obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. Há cerca de 6 anos, alguma coisa que quebrou no motor, e como não trazia comigo nem mecânico nem passageiro, preparei-me para executar sozinho aquele difícil concerto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite adormeci sobre a areia, e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um naufrago, um boto perdido no meio do oceano. Imaginava qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou e dizia: por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei em um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário me observando seriamente. Eis o melhor retrato que, passo algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é com certeza muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. For desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertos e fechados. Olhava para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Não esqueço que me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Qual finalmente consegui falar, perguntei-lhe: mas o que tu fazes aqui? E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me aparecesse a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de chapéu e uma caneta. Mas lembrei-me então de que havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante com um pouco de mau humor que não sabia desenhar. Respondeu-me: não tem importância, desenha-me um carneiro. Boa tarde. Tudo bom? Como levei algum tempo para entender de onde ele via. O príncipezinho que me fazia milhares de perguntas parecia nunca estar as minhas palavras pronunciadas. Ao acaso que a forma, pouco a pouco, revela sua história. Assim, quando vi pela primeira vez meu avião. Não vou desenhá-lo aqui, pois acho muito complicado. Perguntou-me: que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa. É um avião, o meu avião.
Eu estava tão orgulhoso de dizer que ele voava, então ele perguntou, meio assustado. Como? Tu caíste do céu? Sim, respondi humildemente. Ah, isso é engraçado. E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levam coisa a sério as minhas desgraças. Em seguida, acrescentou. Então tu também vens do céu. De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão do mistério da sua origem e perguntei repetidamente, tu vens então de outro planeta? Mas ele não respondeu, balançava lentamente a cabeça, observando meu avião. É verdade que nisto aí não podes ter vindo de muito longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou completamente o seu tesouro. Imaginem como eu ficaria intrigado com aquela simples menção, os outros planetas. Esforcei-me então por saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu. O bom é que a caixa que me deste poderá à noite servir de casa para ele. Sem dúvida. E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia estranha. Mas se tu não amarrares, ele vai embora e se perder. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde pensas que ele vai? Não sei, por aí, andando sempre em frente. Então o Pequeno Príncipe disse muito sério. Não faz mal, é tão pequeno onde mora. E depois, talvez um pouco de tristeza, acrescentou ainda. Quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Eu aprendera assim uma coisa importantíssima. O seu planeta de origem era um pouco maior que uma casa. Para mim, não era uma surpresa. Eu sabia que, além dos grandes planetas Terra, Júpiter, Marte e Vênus, aos quais me deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenas que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por um número chamado, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde via o princípio era asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez no telescópio em 1909 por um astrônomo turco. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, a partir de uma viagem, mas isso devagarzinho ao acaso das informações colhidas de sua observação. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia, o drama dos baobas. Dessa vez ainda foi engraçado ao carneiro, pois de repente o Pequeno Príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não entendi imediatamente porque ele era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o Pequeno Príncipe acrescentou. Então eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que ao mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir o único baobá. A ideia de uma manada de elefantes faz com o Pequeno Príncipe rir. Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas sabiamente observou em seguida. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade, mas por que tu deseja que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos. Respondeu-me como se tratasse de algo óbvio, e foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta pequeno do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas e ervas boas, e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas estranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol. O inofensivo galhido, se for de sério ou rabanete, pode nos deixar que cresça à vontade, mas quando percebemos que se trata de um planeta ruim, é preciso que a arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. As sementes de baobá, o solo do planeta estava infectado, e quando não se descobre com que aquela plantinha é um baobá, nunca a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o.
E se o planeta for pequeno, os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. E de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhou um tal de planeta. Não gosto muito de assumir o tom de moralistas, mas o perigo do baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide que, ao menos uma vez, abra a sessão e diga: crianças, cuidado com os baobás. Fui para advertir meus amigos de um perigo que há tempo os ameaçava como a mim, a do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmiti era de grande importância. Perguntaram, talvez, por que não há neste livro outro desenho tão impressionante como os dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomando pela iminência do seu perigo. Creio que se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir na manhã de viagem. Pós o planeta em ordem, resolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía 2 vulcões em atividade, e isso era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Resolveu também o extinto. Se são bons revolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupção. As erupções vulcânicas são como fagulhas na lareira. Aqui na Terra somos muito pequenos para resolver os vulcões, por isso é que eles nos causam tanto dano. O Pequeno Príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos recebendo os baobás. Ele pensava em nunca mais voltar, mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram naquela manhã extremamente agradáveis, e quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse finalmente. Peço-te perdão, procura ser feliz. A ausência da censura o surpreendeu, ficou parado completamente, sem jeito, com redoma, mas as mãos não conseguia compreender aquela delicadeza. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso? Mas não tem importante. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma, não precisa mais dela. Mas o vento não está tão resfriado assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiseres conhecer as borboletas. Dizem que são tão belos. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estará longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos e em seguida acrescentou: Não demores assim, que és exasperante. Tu decidistes partir, então vai. Pois ela não queria que ele visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ele se achava na região asteroide 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para, dessa forma, ter uma atividade e de se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se, vestido de purpura e arminho, num trono muito simples, embora majestoso. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço de manto de arminho. Mas o pequeno príncipe estava espantado. O planeta era minúsculo sobre quem reinava o rei. Majestade, eu vos peço perdão por ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a dizer. Majestade, sobre quem reinais? Sobre tudo, respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto simples, indicou os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vós obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse tentador desse poder, teria pedido assistir não 44, mas os 72, ou menos os 100, ou menos 200 pares de sol no mesmo dia, sem precisar nem mesmo afastar da cadeira. E como se fosse sentir-se um pouco triste ao pensar que seu pequeno planeta abandonado
O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, um admirador vem visitar-me, exclamou à distância o vaidoso. Mal avistará o príncipezinho. Porque, para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Tu tens um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente não passa ninguém por aqui. Ah, é? Disse o pequeno príncipe sem compreender. Bate tuas mãos uma na outra, sugeriu o vaidoso. O príncipezinho bateu com as mãos uma na outra e o vaidoso agradeceu modestamente. Ingênuo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei, disse a si mesmo. E começou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso tornou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com o momento daquele jogo. E para o chapéu cair, perguntou ele, que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta. Não deixou o príncipezinho mergulhando numa profunda tristeza. Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com ar triste. Por que bebes? Perguntou-lhe o pequeno príncipe. Para esquecer. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena dele. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Perguntou o príncipe, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. O pequeno príncipe foi-se embora perplexo. As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas, dizia a si mesmo durante a viagem. O quarto planeta era um empresário, estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça ao chegar o pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O teu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12, 13, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Não tenho tempo para acendê-lo de novo. 26 e 5, 31. Ufa, são 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aí? 501 milhões de... Eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério, mas não me preocupo com futilidades. 2 e 5, 7... 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na vida desistirá de uma pergunta uma vez que a tivesse feito. O empresário levantou a cabeça. Há 54 anos habita esse planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro que veio não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos, quando tive uma crise de reumatismo, por falta de exercício. Não tenho tempo para passear. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões. Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se vêem às vezes no céu. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha espaço suficiente para um lampião e para um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia entender para que serviam no céu um planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões. Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor. Bom dia, por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. Qual é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de acendê-lo de novo? É o regulamento. Eu não compreendo. Não é para compreender. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a testa no lenço xadrez vermelho. Eu executo uma tarefa terrível. No passado era mais sensato. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e toda noite para dormir. E depois mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o problema. O planeta a cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então? Perguntou o príncipezinho. Agora que ele dá uma volta por minuto, não tem mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto.
Ah, que engraçado. Diz que dura 1 minuto. Não é nada engraçado. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia um livro enorme. Livros enormes. Ora, vejam, eis um explorador, exclamou ele logo que avistou o pequeno príncipe. O príncipezinho sentou-se à mesa, meio ofegante. Já viajaram tanto. De onde vens? Que livro é esse? Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo. O que é um geógrafo? É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isso é bem interessante. Eis afinal uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor do planeta geográfico. Nunca havia visto um planeta tão grandioso. O seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? Não sei te dizer. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não sei te dizer. E cidades, rios e desertos? Também não sei te dizer. Mas o senhor é geógrafo? É verdade, mas não sou explorador. Faltam-me exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona sua escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando alguém lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. O sétimo planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer, contando-lhe 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros, 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7 milhões e meio de barbões e 311 milhões de vaidosos. Isso é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia de dimensão da Terra, eu lhes direi que, antes da investigação da eletricidade, era necessariamente para o conjunto dos 6 continentes de um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. O peguei da minha pane do deserto. Juntamente, quando bebi a última gota da minha reserva de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse o pequeno príncipe, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber. E eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele só não compreendeu o meu raciocínio e respondeu. É bom ter tido um amigo mesmo que a gente vá morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo e pensou, então não tem nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu aos meus pensamentos. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso. Na imensidão do deserto, no entanto, pôs-nos a caminho. Já tínhamos andando horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. E as apreciava como num sonho, porque a sede me tornou febre. As palavras do pequeno príncipe ressoavam na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu à minha pergunta, disse apenas. A água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto dele e após uma pausa ele disse ainda. As estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi, é verdade, e mantei-me em silêncio. Fechei os olhos na ondulação da areia iluminando pela lua. O deserto é belo, acrescentou. E era verdade, eu sempre amei o deserto. A gente se sentou numa duma de areia, não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso com compreender de repente essa misteriosa irradiação na areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e dizia as lendas que ali foram enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobrir, nem talvez o tenha procurado. Mas isso encantava a todos. Minha casa escondida um tesouro no fundo do seu coração. Sim, que seja a casa, as estrelas ou o deserto, que torna as belas é invisível. Estou contente. Que esteja de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho adormeceu, tornou seus braços e prosseguiu a caminho. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me
mesmo não houver na terra nada mais frágil. Observou a luz, a lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que agitavam com o vento, e pensavam: o que vejo não passa de uma casca, o mais importante é invisível. Com seus lábios entreabertos, esboçavam um sorriso. Pensei ainda: o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor, é uma imagem de uma rosa que brilha nele como se chama uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu não senti ainda mais frágil. É preciso proteger, chamou cuidado, como simples sopro pode apagá-lo. E continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do sol do dia. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando, e o escutei dizer: Tu não te lembras, então? Não foi bem este o lugar. Uma outra voz respondeu, porque ele replicou em seguida: Não estou enganado. O dia é este, mas não é este o lugar. Prossegui em direção ao muro e não desejava nem ouvir ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente: Está bem, tu verás na areia onde começam as marcas dos meus passos. Basta me esperar. Estarei lá esta noite. Estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda após um silêncio: O teu veneno é do bom? Está certo de que não vou sofrer por muito tempo? Parei, o coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então abaixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguido para o príncipezinho uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Rapidamente procurei o revólver no bolso para... Percebendo o barulho e surpresa, deslizou pela areia como um esguicho de uma água que se repete na seca. E vagarosamente se enfiou entre as pedras e um leve tinir metálico. Segui ao muro do templo a segurar nos braços do meu caro príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó no lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei sua testa, dei-lhe de beber e agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abriu o meu como de um pássaro morrendo, atingido por um tiro. Ele disse: Estou contente de teres consertado o defeito de tua máquina. Vais poder voltar para casa. Como soubeste? Eu vim justamente avisar-lhe que, contra toda expectativa, havia conseguido realizar o concerto. Ele não respondeu a minha pergunta, mas acrescentou: Eu também volto hoje para casa. Depois, tristonho, disse: É bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebi claramente que algo extraordinário se passava, apertando os braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando um abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando no além. Naquela noite não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido, num passo rápido. Disse-me apenas: Aí estás. E segurou minha mão, mas preocupei de novo. Fizeste mal, tu sofrerás. Eu parecerei estar morto, isso não será verdade. Eu me calará. Tu compreendes, é muito longe. Eu não posso carregar este corpo, é muito pesado. Eu continuava calado. Mas será como uma velha concha abandonada? Não tem nada de triste numa velha concha. Fiquei mudo. Ele perdeu um pouco de coragem, mas fez ainda um esforço. Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu continuava mudo. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de juízos, eu terei 500 milhões de fontes. E também se calou porque estava chorando. É aqui. Deixe-me ficar só. E sentou-se porque tinha medo, disse ainda: Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo. Eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar em pé. Ele disse: Pronto, é isso. Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se de um passo. Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu como um instante imóvel. Não gritou, tombou devagarinho, como tomba uma árvore. Não fez sequer barulho por causa da areia. E agora já se passaram 6 anos. Jamais contará aqui uma história do companheiro que me encontrava quando voltei. Ficaram contentes de me ver, não se salvo. Eu estava triste, mas lhe dizia: é o cansaço. Tem um pouco,
mas não completamente. Tenho certeza que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não encontrei seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto à noite de escutar as estrelas. É como ouvir 500 milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na focinheira que desenhei para o Pequeno Príncipe, esqueci de juntar a carreira do couro. Ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. Então perguntou o que acontecido no seu planeta. Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes penso, certamente que não, o príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma do vidro e vigia atentamente seu carneiro. Então eu me senti feliz e todas as estrelas riam docemente. Eu penso, às vezes a gente se distrai e isso basta. Uma noite ele esqueceu de colocar a redoma do vidro ou o carneiro saiu de mansinho no meio da noite, sem que fosse anotado. E todos os guizos então se transformaram em lágrimas. Eis um grande mistério para vocês que também amam o Pequeno Príncipe. Como para mim todo o universo fica diferente se, em algum lugar, se não soubéssemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu, perguntam a si mesmo, o carneiro terá não comido a flor? E verá como tu ficar diferente. Nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter mais importância. Esta é para mim a mais bela e mais triste paisagem do mundo. É a mesma da página anterior, mas desenhar de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra e depois desapareceu. Olhem atentamente esta paisagem para que sejam certos de reconhecê-la. Se viajarem um dia pela África através do deserto e se passarem por ali, eu lhe peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se de repente o menino vem aos encontros de vocês, se ele ri, se tem cabelo dourado, se não corresponde quando é perguntado, adivinharão quem é ele. Façam-me então um favor, não me deixe tão triste. Escrevam-me depressa dizendo que ele voltou.